Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, e o versículo é o versículo de número 1 também. A Bíblia diz assim: Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente: o sacerdote, filho de Buz, na terra dos caldeus, junto ao rio, e as mãos do Senhor estavam sobre ele. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar que saía do meio do fogo. Também, saído do meio, veio a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os pés eram pés retos, e a sola dos seus pés eram como sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam como a cor de bronze polido. E tinham as mãos de homem debaixo de suas asas, nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e as suas asas. Suas asas estavam unidas uma à outra. Eles não se viravam enquanto andavam, e cada qual andava continuamente para a frente. Quanto à semelhança das suas faces, os 4 tinham a face de homem, os 4 tinham a face de leão do lado direito, os 4 tinham a face de boi do lado esquerdo, e os 4 também tinham a face de águia. Até aqui, estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite. Ministra, Senhor, a tua palavra nas nossas vidas. Senhor, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a voz do Senhor ecoe nos nossos corações. Que todo ladrão da atenção bata em retirada deste lugar agora, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, neste dia, como nós já temos, essa palavra faz parte de uma série, e nos domingos anteriores já falamos um pouquinho a esse respeito, mas reforçando algumas coisas. O profeta Ezequiel, nesses dias, ele teve uma visão de Deus, ele teve uma experiência sobrenatural. Mas agora eu queria conversar um pouquinho com você e que a gente entenda junto, para nós, qual é o ambiente perfeito para a manifestação sobrenatural de Deus. Qual é o ambiente perfeito para a revelação? Qual é o ambiente perfeito para se ter uma visão de algo do céu? A Bíblia aqui diz a primeira visão dos querubins. Então, qual é o ambiente perfeito para ver o que ninguém ainda viu? Pastor, o ambiente perfeito é estar dentro da igreja no culto de domingo à noite, glória a Deus. Pastor, o ambiente perfeito é estar no quarto, no secreto em oração, glória a Deus. Pastor, o ambiente perfeito é estar com a conta bancária cheia de dinheiro, aleluia. Mas na vida do profeta Ezequiel, o ambiente não era esse. A Bíblia diz que ele estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Olha, 2 situações muito interessantes. Por quê? Porque rio Quebar significa lugar distante. Ezequiel estava em um lugar distante. Ezequiel era filho do sacerdote Buzi.
provavelmente ele tinha como ofício recebido do seu pai o ofício sacerdotal, mas agora o ofício não fazia mais sentido. Por quê? Porque ele estava no meio dos cativos em um lugar distante na Babilônia. Sabe aquele momento da nossa vida que parece que as coisas não fazem mais sentido? Você sonhou toda a sua vida que você seria muito bem sucedido, muito bem casado, muito bem casada, muito próspero, mas de repente você chega em um momento da sua vida em que parece que não é bem assim, muito diferente daquilo que você sonhou. E essa era a situação do profeta Ezequiel naquele momento, em um lugar distante, no meio dos cativos. Só que uma das coisas que me chama muito a atenção é que a Bíblia não diz, então Ezequiel era um dos cativos, junto ao rio Quebar. Não. A Bíblia diz que Ezequiel estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. E por que Ezequiel, quando escreve, ele não escreve junto aos cativos, ele não escreve como um cativo, mas ele escreve no meio dos cativos, porque ele nunca se sentiu um cativo, porque o ambiente não era capaz de mudar quem ele era no Senhor. Tem gente hoje que muda a depender do ambiente em que está. Verdade ou não é? Meu Deus, está na igreja, é glória a Deus. Está na hora do louvor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Coisa linda de Jesus. Mas quando está na praia, irmão, oh Jesus. Já escuta a musiquinha e o pezinho já começa. Aleluia. Meu Jesus. Tem irmã, não é o nosso caso aqui, irmãos, mas tem irmã dançando para Jesus no domingo e fazendo quadradinho de 8 no sábado. Meu Jesus amado, irmão. Aleluia, só Jesus, só Jesus. Por quê? Porque são transformados por causa do ambiente. Por isso é muito importante você entender primeiro, você está preparado para frequentar qualquer ambiente sem que o ambiente mude você? Pastor, eu sou um evangelista, eu quero evangelizar em festa, eu quero evangelizar em todos os lugares. Ok, amém? Você está preparado para isso? Teve uma missionária que ela veio para um pastor e falou assim: pastor, eu recebi um chamado para ser missionária na Índia. E o pastor disse: glória a Deus, no momento certo nós iremos te enviar. Não, pastor, já chegou o momento. O pastor disse: ainda não, no momento certo nós vamos te enviar. Amém, pastor? Segunda vez: pastor, já passou um tempo e o pastor não falou mais nada. Eu recebi um chamado para ser missionária na Índia. E o pastor disse: não é o momento, no momento certo nós vamos te enviar. Pastor, talvez o pastor esteja com medo de me perder, mas eu serei uma missionária da igreja. Não está no momento? No momento certo nós iremos te enviar. Na terceira vez: pastor, passou mais um tempo e o pastor não me falou nada. Eu recebi um chamado para ser missionária na Índia. Então o pastor disse: não chegou o momento ainda, no momento certo eu vou te enviar. Aí ela disse: pastor, eu sei que já chegou o meu momento. Então o pastor estava com um copo de água em cima da mesa dele. E ele pega esse copo de água e carinhosamente joga na irmã.
A irmã começa a xingar ele de todo nome. Só não chamou ele de ungido. O resto foi tudo. Meu Jesus amado. E ele disse: irmã, quando eu disse que você não está preparada, é porque em países hostis como a Índia, você vai sofrer mais do que um copo de água lançado em você. E você não está preparada para não reagir ainda. E a gente é esse tipo de crente que vai se mudando por causa do ambiente. Tem irmão que vem na igreja, cinto, usa calça bonitinha, mas daqui a pouco ele vê os amigos, ele começa a baixar a calça e o fundinho, ele fica lá no meio do joelho, já começa a andar assim, né? Meu Jesus amado. Como eu brinco sempre aqui, gente, de forma irônica, mas para elucidar um assunto importante. Quando eu me converti lá atrás, quando um crente chegava em uma roda de piada na empresa, a piada acabava. A piada esperava o crente passar para continuar. Hoje, quando você chega na mesma roda de piada, quem está contando a piada é o crente. Ezequiel teve uma experiência com o sobrenatural, porque mesmo em um lugar difícil, o lugar difícil não corrompeu o seu coração. Nós iremos com certeza passar por momentos difíceis. Mas será que você permite que um momento difícil contamine o seu coração a ponto de gerar desânimo? Eu assisti um vídeo hoje, gente. Eu não consegui trazer esse vídeo aqui. Mas um menino, eles conversavam em inglês, conversando com o pai, um menino com câncer. Um menino de mais ou menos 7, 8 anos, e o pai fala assim: meu filho, por que você está passando por isso? E o menininho responde: porque Deus me escolheu. E o pai pergunta de novo: meu filho, mas por que Deus escolheu você para ter um câncer? Ele: porque eu sou um garoto especial. Mas por que Deus escolheu você? E você, o que você sente com isso? Eu sou feliz por Deus ter me escolhido. Porque se Ele não me escolhesse, talvez Ele escolheria uma das minhas irmãs, e eu não queria que elas passassem por isso. Nessa hora o pai tem a mesma reação. O pai começa a chorar na mesma hora, assim como qualquer um de nós. E o pai fala: filho, o pai também queria passar isso no teu lugar, mas Deus não deixou. E o menino diz o seguinte: pai, mas Deus me faz feliz. Às vezes a gente desanima porque tropeça no canto da cama, irmão. E deixa qualquer coisa corromper o propósito de Deus no nosso coração. Tem gente que qualquer coisinha está amaldiçoando tudo. Você acha que é para Deus, para gente assim, que Deus daria uma visão que ninguém viu ainda na terra? Não. Deus dá uma visão que ninguém viu para um homem que não corrompeu o seu coração, que não desanimou, que no meio dos cativos ele não se sentia um deles. Eu nunca vi na Bíblia Deus falando assim, a Bíblia falando: Deus é contigo, homem preguiçoso. Deus é contigo, seu chorão. Deus é contigo, murmuradora. Deus é contigo, fofoqueiro. Não tem esse tipo de coisa. Na Bíblia tem o seguinte: Deus é contigo, homem valente. Deus é contigo, homem corajoso. Aleluia. Mas nós, qualquer ambiente, a gente desanima. Primeiro, então, se você não está preparado para frequentar todos os lugares, não frequente, renuncie. Segundo, chegará um momento que você tem que estar preparado para aí sim ser você que influencia os lugares por onde você passa. Esses dois homens, na verdade mais alguns, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, Ezequiel,
esses homens fizeram a diferença no meio da Babilônia, a ponto do rei Dario, o rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, chegar na Babilônia e dizer o seguinte: a partir de hoje, todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Na nação mais idólatra que se conheceu, um rei lançou um decreto dizendo: todos temam e tremam diante desse Deus, desse homem. Por quê? Porque o ambiente não contaminou o seu coração, mas ele continuou fiel a Deus, independente do ambiente em que ele estava. Aleluia! Pastor, eu nada contamino meu coração, irmão. Um jogo de futebol faz você não vir no culto de domingo. Ô pastor, pesado. A gente tem que se reconhecer que é verdade. Se você quer ser alguém relevante no reino, no sentido de cumprir o propósito que você nasceu para cumprir, você vai precisar entender algumas coisas que ainda não entendia. Você vai precisar ouvir algumas coisas e aceitar algumas coisas difíceis de aceitar. Engolir algumas coisas que às vezes é difícil de engolir. Ouvir alguns nãos que às vezes é difícil ouvir não. Mas isso é para o bem do propósito de Deus na sua vida. Levante suas mãos, me deixe profetizar. Eu quero declarar que nesses dias você vai ver e ouvir coisas que ainda não viu e ouviu no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus fará coisas novas no nosso meio. Querubim é um anjo considerado como mensageiro de Deus, símbolo da justiça divina. Os primeiros anjos na hierarquia, na ordem angelical, dotados de grande poder e autoridade, Ezequiel descreve como deveriam ser esses seres. Eles tinham 4 rostos. E o número 4 revela a obra completa de Deus. Repita comigo: obra completa de Deus. Norte, sul, leste e oeste. Sopra vento do Espírito sobre os 4 cantos da terra. Você entendeu? 4. A obra completa de Deus. Deus concluindo a sua obra. E esses seres representam seres que ficavam 24 horas, sabe, na presença de Deus. Tanto que no propiciatório, que é o propiciatório? É a tampa da arca da aliança. Deus pediu que Moisés colocasse 2 querubins de ouro guardando a arca. Esses seres eram seres que ficavam o tempo todo na presença de Deus. E quando o Senhor falou comigo nessa palavra, o Senhor começou a ministrar como deve ser alguém que estará o tempo todo na presença de Deus. Vamos ser sinceros, gente, é fácil estar o tempo todo? Mas é possível. E Deus nos ensina aqui como deve ser a mente, como deve ser alguém que estará o tempo todo na presença de Deus. Primeiro, alguém que estará o tempo todo na presença de Deus não se distrai com nada. Diga: com nada. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: que eles não se viravam enquanto andavam, e cada qual andava continuamente para frente. Quem está na presença de Deus o tempo todo não se distrai com bobagem, não se distrai com qualquer coisa. E nós estamos vivendo em uma geração especialista em distração. Por quê? Porque cada vez mais é colocado nas nossas mãos ferramentas e mais ferramentas para nos distrair. A
Antigamente, existia uma internet de escada. Quem é do tempo da internet de escada aí, levanta a mão. Meu Deus do céu. Quer ver, você estava no... O nome era MSN. Orkut. Quer ver, você estava entrando no Orkut, a mãe pegava o telefone e tirava o telefone do gancho. Caía a internet na hora. E aí você falava: mãe, eu estou no Orkut, mãe. Que eu quero saber de iogurte. Era assim mais ou menos lá em casa. Se o camarada quisesse se corromper, escute o que eu vou dizer, com uma pornografia, talvez você não seja desse tempo, mas ele tinha que ir para uma banca de jornal, comprar uma revista, passar o carão de olhar para o vendedor da banca e perguntar: chegou aí a última Playboy? Olha só quanta gente já fez, meu Deus. Jesus amado. Mas era assim que funcionava, era ou não era? Gente, tudo isso que você tinha que fazer, muita manobra para fazer, hoje está aqui, ó. Está na palma da tua mão, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Em vídeos muito mais explícitos do que existiam antes. E daí tem a rede social, que você dá aquela olhadinha de manhã já para ver como é que está. E aí parece que a vida de todo mundo está bem. Aquela influencer posta foto na academia. Bom dia, 5:30 da manhã, está pago. Essa mulher não tem vida. Ela não tem filhos. E aí você fala assim: eu sempre quis ir nesse horário para a academia. Olha como ela é fitness. Aí ela coloca um café da manhã com kiwi, meu Deus. O kiwi é caro, irmão. E aí você olha aquele kiwi e fala: ai, Jesus, que lindo esse café da manhã. Mas daí sabe que muitas vezes acontece, você não sabe o que acontece? Ela desliga aquele celular, aquela rede social, toma um remédio para depressão e volta a deitar. E você nem sabe o que está acontecendo. E aí você está colocando, se distraindo tanto por causa de alguém que você nem conhece. E a gente está o tempo todo distraído. Gente, se você anda pelo centro hoje, você tem que cuidar para não levar a cabeçada dos outros. Porque as pessoas andam assim, ó. Esses dias eu tive que frear o carro, porque o camarada atravessou a rua olhando para o celular e não olhou se estava vindo carro. Como eu disse hoje, de mandar mensagem para o visitante, isso aqui é bom, gente. Isso aqui faz... Já pensou o apóstolo Paulo com uma ferramenta dessa na mão, irmão? Meu Jesus, não seria 14 cartas, seria mais de 1 milhão de inscritos a discípulos, a filhos na fé. Só que a gente usa para tanta coisa desnecessária e acaba olhando para os lados. E alguém que está continuamente na presença de Deus não se vira enquanto anda. Não tem tempo para bobagem. Sabe qual é o problema de olhar para o lado? É que você começa a enxergar tudo aquilo que pode dar errado. O apóstolo Pedro, Jesus vindo sobre as águas, ele diz: mestre, se és tu, manda ir ter contigo. E Pedro sai e vai. E Pedro começa a olhar para o lado e repara a força do vento. E a Bíblia diz que Pedro começa a... Porque quando você olha para o lado, você começa a enxergar tudo que pode dar errado. E isso bloqueia a fé para seguir em frente. Segundo problema, não olhe nem para o lado nem para trás. Por que olhar para trás? Porque quando você olha para trás, você começa a enxergar tudo que já deu errado.
É o currículo que você entregou e ninguém chamou, e aí você não quer entregar mais porque deu errado. É o tratamento que você fez, não deu certo, você não quer fazer mais porque aquele deu errado. E olhar para trás e ver o que dá errado também bloqueia a fé para seguir em frente. Então o que eu faço, pastor? Olhe para o alvo o tempo todo. Uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Aleluia! Aplauda ao Senhor. Como deve ser a mente de alguém que está continuamente na presença de Deus? Nós falamos então, nos últimos cultos, sobre a águia, a parte visionária da mente do homem e da mulher de Deus, aquela que consegue enxergar coisas que ninguém está enxergando, aquela que profeticamente começa a ver coisas mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, aquela que sabe passar pelo processo de renovação para viver ainda mais. Depois falamos sobre o boi, aquele servo forte, servo, que tem o coração de servo, que não para em nenhum obstáculo, que nos momentos difíceis ele continua indo. E falamos também que nós devemos deixar a força natural, a força do boi, que significa a força do homem na Bíblia. Nós devemos deixar de lado, sacrificar essa força, para que a força de Deus prevaleça através de nós, porque essa sim é importante. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho do leão. Diga leão. O leão, aleluia, aleluia, glória a Deus. Leão é incrível, irmão. O leão é incrível. Por quê, pastor? Porque leão fala de pontos fortes como comportamento, realeza, autoridade e poder. Uma das coisas que mais me impressiona em um leão, sabe o que é? O seu comportamento. Ele é leão e nunca vai se comportar como uma hiena. Ele é leão. Você já foi aqui no zoológico que tem lá no Boqueirão, não? Irmão, não sei se tem ainda, mas tinha um leão naquele zoológico. Tem? Mas tinha um leão lá que era impossível de ver ele. Porque ele ficava para dentro da casinha dele lá. E você podia chegar lá e fazer... Pss, 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 pss. Hã? Pss, 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 pss. Não sai, irmão. Ele não saía. Sabe por quê? Não é com qualquer chamado que leão se movimenta. Não é com qualquer chamado que leão se movimenta. Nós nascemos para ser leões. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nos comportamos como hienas. Como assim, pastor? Hiena só vive junto com o objetivo de se alimentar. Ela só se reúne pensando no próprio bem, nunca no bem comum, sempre em si próprio. O objetivo de se reunir é o seu bem-estar. Nunca o próximo, sempre si mesmo. Não é verdade que às vezes a gente é mais... Gente, vamos ser sinceros. Não é verdade que a gente muitas vezes é mais parecido com a hiena do que com o leão? A gente vem para um culto, para uma reunião como essa, para um agentamento como esse, muitas vezes pensando em nós mesmos e não no bem comum. E não na minha igreja. Tem gente que vem na igreja, congrega com a gente, e quando vai falar comigo, fala assim: pastor, a tua igreja é uma bênção. Eu falo, o quê? Minha igreja? Não é minha, é nossa igreja. Você não faz parte dela, meu filho? Pergunto.
Eu faço, é nossa igreja. Nós nos reunimos por causa de um bem comum, aleluia. O corpo de Cristo se estabelecendo nessa cidade. Nós temos um propósito. A Alcateia de Leão é diferente. A Alcateia sempre está em família. Sempre está em família. A leoa sai caçar e traz a caça para degustar com a família. Com a família. Hiena. Ai, meu Deus, não sei como é a tua casa agora, tá? Mas hiena tem fêmea alfa. A alcateia de leão é macho alfa. E isso é bíblico dentro das nossas casas. Nem vou entrar muito nesse assunto, porque eu senti que o ambiente pesou. Minha esposa olhou de cara feia, não vou falar muito disso. Não, brincadeira. Ela não olhou. A hiena é interesseira, o leão é fiel, irmão. Leão não tem problema com identidade, ele sabe quem ele nasceu para ser. Ele sabe quem ele nasceu para ser, e isso fala de comportamento cristão também, porque você nunca vai olhar para um leão e vai enxergar outra coisa que não seja um leão. Realeza, autoridade, poder. Agora a pergunta importante a se fazer, quando olham para você, que tipo de cristão as pessoas enxergam? Ou melhor, quando olham para você, as pessoas enxergam um cristão? Tem muita gente por aí dizendo que é, mas não parece ser. Verdade ou não é? Esses dias eu fui numa empresa visitar, gente. E tem uma igreja aí que eu vou pregar várias vezes. Durante o ano. E eu encontrei um diácono da igreja nessa empresa. E quando ele me viu, ele falou: pastor, paz, pastor, que bom que você está aqui. Aí o gerente da empresa que estava me recebendo falou: você é pastor? Eu falei: sim, sou pastor. Estava conhecendo aquele gerente naquele momento. Sim, sou pastor de uma igreja em Colombo. Você é meu convidado, vai conhecer um culto nosso. Rapaz, olha que coisa legal. Tem mais uma coisa que eu estou sabendo agora. Você é pastor, glória a Deus, nos conhecemos. Mas você vai na igreja também? Olhou para o cara que trabalha com ele 24 horas por dia. E eu já, como eu gosto de botar lenha na fogueira, falei: vai, ele é diácono lá. Ih, rapaz, uma bênção. Rapaz, essa é novidade para mim, aquele gerente falou. A questão não é o que você fala, o que as pessoas veem em você. Talvez você nunca fale que é cristão para alguém, porque você é aquela pessoa mais tímida, sabe? Que chega lá no trabalho, vai lá, mas quando alguém diz: olha, a Bruna vai na igreja, alguém olha: eu sabia. Ah, essa menina tem um jeito diferente, eu sabia que ela era crente. Mas ao contrário disso, as pessoas: sério? Você é crente? Nossa, mas não parecia. É irônico, mas é trágico. Verdade ou não é? É trágico. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos rodeados de testemunhas querendo ver em nós a diferença. Mas na maioria das vezes o que elas veem é sempre
a mesma coisa. Embaraço, pecado, falta de testemunho. No meio corporativo se diz o mais do mesmo. O mais do mesmo. É sempre o que elas veem. Em Romanos 8,19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A terra está aguardando com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Mas por que, pastor, a terra está aguardando? Porque ainda não aconteceu. E por que, pastor, ainda não aconteceu? Porque nós não nos comportamos como filhos de Deus, como somos. Um dia Felipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. Repita comigo para você ficar comigo na mensagem: mostra-nos o Pai. Jesus respondeu a Felipe: quem vê a mim, vê o Pai. Quando você olha para mim, você vê o Pai. Você não percebeu isso ainda? É disso que eu estou falando. O que as pessoas veem quando elas olham para você? Se comporte como o filho de Deus que você é. Que as pessoas olhem para você e enxerguem a Cristo. Eu tenho saudade quando você encontrava alguém no ônibus e ouvia, eu sou desse tempo, gente, eu ouvia alguém dizendo assim: tem algo diferente em você. Tem um brilho diferente nos teus olhos. E você às vezes tímido, porque você ainda não tinha aprendido a pregar, você abria a tua boca e dizia: é o Espírito Santo que está na minha vida. Ai meu Deus, que coisa linda. As pessoas viam isso pela postura, pelo comportamento. Seu comportamento, bom comportamento exige postura. Repita comigo: bom comportamento exige postura. Ninguém se torna vencedor com postura de derrotado. Ninguém se torna vencedor com postura de derrotado. Ó céus, ó vida, ó lugar. Quem é desse tempo? Tem gente que toda vez que você encontra, está reclamando de alguma coisa. A pessoa vem para a igreja, ela aprende a palavra luta. Ô pastor, estou numa luta. Sério, irmão? Ô pastor, estou numa luta. Ô pastor, estou numa luta. E a vida cristã, existem lutas, amém? Mas ela é cíclica. Tem dias de luta e dias de glória. Tem dias de luta e dias de glória. Mas se você se mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. É impossível se tornar um vencedor com postura de derrotado. O dia da angústia vai existir para todos, mas é a postura que determina quem irá vencê-lo ou não. Quem irá vencê-lo ou não. Você só... Será que você é alguém que só vive olhando para o chão? Se você olha para o chão, tudo que você vai enxergar é chão. Mas quem está em Cristo olha para as coisas do alto. Olha para cima onde Cristo está, aleluia. Agora, postura exige posicionamento. Diga: postura exige posicionamento. Porque postura é algo exterior, posicionamento é algo interior. Você só será por fora aquilo que você já decidiu ser aqui dentro. Você só será por fora aquilo que você já decidiu ser aqui dentro. Se a sua mente for uma mente de vencedor, certamente o que você atrairá é a vitória sobre a tua vida. Isso parece para alguns uma mensagem de autoafirmação, mas não é isso. É mentalidade, é mudança de mente. O que eu sou hoje, o que eu vivo hoje,
se tratando de ministério, se tratando de bens materiais. Eu vi trabalhando dentro de um caminhão como ajudante de motorista, profetizando a respeito desses dias. Eu me tornei aqui fora aquilo que eu já tinha decidido ser aqui dentro há muitos e muitos anos atrás. Às vezes não é instantâneo, você decide ser e começa a caminhar sobre o que você decidiu ser. E quando você menos esperar, você vai estar acessando lugares físicos e principalmente lugares espirituais por causa de uma decisão, e isso é posicionamento. Aleluia! Então o leão é a parte da mente de realeza, de autoridade, de poder, de governo. Diga governo. Isso é governo. O leão é conhecido como o rei da selva. É ou não é? À noite da savana, há um grande barulho devido à algazarra dos animais. Só que quando o leão emite o seu poderoso rugido, faz-se um grande e ensurdecedor silêncio no meio da floresta, porque o rei falou. Todos os animais ficam em silêncio porque o rei rugiu. Quem é mais forte em tamanho, o leão ou o elefante? O elefante. O elefante é muito maior. Esses dias eu estava assistindo aqueles programas, sabe aquele de Discovery Channel? Eu gosto de ver aquelas savanas, e tinha uma equipe com um ônibus. Um elefante virou um ônibus daquele, irmão. O elefante é muito forte. Mas, no entanto, o elefante tem temor pelo leão. E quando o leão não consegue resolver na força, ele resolve com o rugido. E esse rugido pode ser ouvido na selva a 8 quilômetros de distância. Uau! 8 quilômetros de distância. Às vezes eu não consigo escutar a TV que está 1,5 metro na minha frente. A pastora fala para mim: abaixa o volume, amor, está surdo. Que o rugido do leão pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. Aprendemos que a maior autoridade do leão não está na força, mas na voz. Você já vai entender. Ele não é temido quando ele luta, ele é temido quando ele fala. Só para você entender, repita comigo: ele é temido quando ele fala. Quando você abre a sua boca e começa a falar, existe mais poder do que quando você está lutando. Eu preciso entender que eu sou o maior profeta da minha história. Você é o maior profeta da sua história. Você pode passar na frente de outra igreja, aqui você nunca vai ver, mas você pode passar na frente de uma igreja e estar escrito lá, nessa noite, o profeta ungido que revela até CPF. E você for lá naquela igreja e ouvir o teu CPF, que não é uma novidade, você já sabe também, mas ouvir o teu CPF, ai meu Deus, mas esse não é o profeta mais poderoso da sua vida. Porque esse você vai encontrar num culto, ele vai embora e você nunca mais vai vê-lo. O profeta mais poderoso da sua história é aquele que levanta todas as manhãs, olha no espelho e consegue profetizar a seu próprio respeito. E mesmo que a situação esteja difícil, ele começa: você é vencedor em Cristo Jesus. Você é uma bênção, homem, você é liberto, você é um bom marido, você é um bom pai. É esse profeta que vai fazer a diferença na tua história. Na oração você recebe autoridade para que quando você fale, seja temido por todos que te escutem. Sabe quando você está naquela reunião familiar, discutindo algo importante,
você abre tua boca e fala: eu gostaria de falar. Nesse momento, o que as pessoas esperam que vai sair dos teus lábios? Eu fui alguém que já tive na parte da minha história, em que alguém dizia assim: ih, lá vem bobagem. Ih, lá vem besteira. Mas eu, por ter decidido mudar a minha história, por ter decidido andar com Cristo, tendo Ele como Senhor da minha vida, hoje, em momentos assim, quando eu abro a minha boca, todos ficam em silêncio para ouvir a palavra que vai sair. Pedro, na porta do templo, chamada Formosa, diz ao paralítico: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho grana, mas o que eu tenho eu te dou. Eu já tenho. E sabe o que Pedro está falando? Já está aqui comigo, eu já tenho. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o paralítico levantou, mas sabe o que é interessante? Pedro não orou, Pedro determinou. Ele já recebeu no relacionamento com Deus e manifestou no meio dos homens. Sabe por que muita gente precisa desesperadamente ficar orando meia hora por um enfermo? Porque não fez isso em casa, no secreto. Às vezes nós vamos determinar e Deus vai curar. Às vezes não. Mas não é porque você orou pouco, é porque é a vontade de Deus. Mas sabe, eu já fiquei envergonhado na minha vida, porque eu tive a oportunidade de manifestar a palavra no meio de um enfermo, ou na vida de um enfermo que eu não carregava. Manifestar uma voz que não estava dentro de mim. E saber que talvez aquele milagre não aconteceu, não porque Deus não quis, mas porque eu estava lá e não tinha nada para contribuir. Esse assunto exigiria um estudo muito intenso. Eu não vou dar agora, mas está claro na tua mente isso? Quem anda com Deus é assim, gente. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas você não vai fazer uma oração poderosa de 45 minutos? Não, não precisa. Essa eu já fiz lá em casa. Eu estava uma vez com o apóstolo Luiz Hermínio, nós estávamos levando ele na vida plena para pregar. Uma igreja que tem lá em São José dos Pinhais. Estava eu e a pastora Vanessa, e eu disse para ele assim: daí, pastor, sabe aquele imaturo na fé, Anderson, que quer puxar conversa, não tem muito o que falar, não? Daí, pastor, orou para pregar hoje? Ele me respondeu: eu não oro para pregar, eu tenho vida de oração. Ficou no carro esse mesmo silêncio que ficou aqui agora. Meu Deus do céu. É isso, os filhos de Deus se manifestam. 1 Pedro 2,9, eu já estou quase encerrando, diga A. 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, diga exclusiva, de Deus. Para quê? Agora ele fala para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos tudo isso que você viu ali, sabe para quê? Para proclamar. Nós somos tudo isso que você viu ali, para falar. Para que essa voz, esse rugido que está dentro de você, gere silêncio em tudo que está à sua volta. Aleluia. O rugido do leão gera silêncio na selva.
A voz do crente precisa calar o mundo espiritual, precisa silenciar todas as vozes que são contrárias à obra do Espírito Santo. Aleluia. Sacerdócio real, o que é isso? Nesse texto que nós lemos de 1 Pedro 2,9, fala de rei e sacerdote. Lembra que nós falamos do leão, a parte da realeza? E qual é a importância de ser rei e sacerdote? Sacerdote é aquele que tem autoridade espiritual. O rei é aquele que tem autoridade física sobre coisas naturais. No Antigo Testamento, ou se era rei, ou se era sacerdote. Debaixo do sacerdócio de Arão, não se podia ser rei e sacerdote ao mesmo tempo. Tanto é que rei não podia ministrar sacrifícios. Lembra da história de Saul? Não se podia ser rei e sacerdote. Aí vem a Bíblia e diz que Jesus exerceu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É aquele que Abraão deu o dízimo lá atrás. E a Bíblia diz o seguinte, que Melquisedeque era rei de Salém, ou Shalom. Diga Shalom. Rei de paz e sacerdote do Deus Altíssimo. Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Então aquele que exerceu o seu sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nele também nos deu o direito de sermos reis e sacerdotes. Exercemos autoridade espiritual, mas também temos governo sobre coisas da terra. Temos governo sobre coisas da terra. Talvez algumas coisas estejam difíceis na sua vida, porque você ainda não assumiu o seu lugar de autoridade de fato. O seu lugar de autoridade de fato. Nós vivemos na presença do Pai, com o coração do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Eu te sirvo há tantos anos e nunca me deu um cabritinho. Céu. E o pai disse, tudo que eu tenho é teu. Sabe que você não pegou, porque você não quis. Você não assumiu o teu lugar de autoridade. Assuma o seu lugar de autoridade nessa noite e comece a viver coisas que já estão à sua disposição no reino de Deus. Aleluia, dê um aplauso a Jesus. Às vezes eu chego em algumas empresas para visitar, em uma delas em específico, eu saí daqui para lá em São Paulo. Visitar uma empresa, e lá em São Paulo, uma empresa muito grande, é diferente das empresas aqui do sul, principalmente a região lá do norte de São Paulo, interior de São Paulo. Então você chega lá, você vai chegar aqui, por exemplo, numa grande empresa, dessas que tem lá no contorno, essas que tem, essas grandes indústrias, você não tem acesso ao dono, você não conhece, é um grupo de empresas, é uma hold, é um gerente, é um supervisor, é um diretor, é um CEO. Então você nunca conhece o dono, no máximo você sabe quem é o presidente daquele grupo. São Paulo, nessas grandes indústrias, você consegue acessar o dono da empresa. São caras que cresceram demais e estão lá no chão de fábrica, tem uma sala no meio da fábrica, inclusive. E eu saí daqui para visitar um homem desses lá em São Paulo. Cheguei lá, viajei, fui de carro, gente, cansativa a viagem, que dá 800 quilômetros daqui. Cheguei lá, esse dia especificamente eu tinha um culto à noite, lá na nossa sede, preguei no culto à noite, saí do culto e partiu São Paulo. Cheguei 9 horas da manhã do outro dia, a reunião era às 10, passei a noite dirigindo. Cheguei na empresa, falei, o senhor fulano de tal está, que é o dono da empresa. A recepcionista falou, não veio hoje. Eu falei, não, mas eu tinha uma reunião com ele. Eu
marquei com ele, eu vim lá de Curitiba, moça, dirigi a noite inteira, agora o que eu faço? Eu falei, então ele não passou bem de saúde, mas o filho dele está aqui. De repente conversa com o filho. Aí o filho também, como é de um grande grupo de empresas, não recebe todo mundo, mas ela ligou para o filho e explicou. Está aqui o Emerson representando tal empresa, ele veio lá do sul, veio de Curitiba para cá, e passou a noite viajando, a reunião era com o seu pai, mas seu pai não veio. Não, vou receber o Emerson, manda ele entrar na minha sala. Entrei na sala do filho, e naquele dia eu descobri algo que Deus falou comigo. Que tudo fala quando você está em sintonia com Cristo. Sabe o que eu descobri? Quando eu estava finalizando a reunião, eu falei o seguinte para ele, falei, fulano, eu preciso ainda falar com seu pai ou está tudo certo? Ele falou, não, tudo que eu digo, o meu pai assina embaixo. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, já tive que segurar o choro na frente do cara. Porque quando o filho se posiciona bem, tudo que o filho fala, o pai assina embaixo. Jesus é o leão da tribo de Judá. E eu quero dizer algo a respeito do leão para encerrar a mensagem dessa noite. O leão, isso eu preciso que você repita comigo, diga: o leão se fez ovelha para que as ovelhas se tornassem leões. Se coloque de pé comigo. Glória a Deus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Lindo Jesus. Não sei se você consegue entender a importância dessa frase. O leão se fez ovelha para que as ovelhas se tornassem leões. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você, nessa face de leão, você precisa entender que você é alguém de autoridade. Você é o profeta da sua história. O que você fala tem peso. O que você fala tem valor. Sabe, eu tive experiências, queridos, que eu quero compartilhar para que você entenda. E me entenda no espírito. Teve muitas coisas que eu falei em momentos de aconselhamento para pessoas, que eu não senti nenhum arrepio para falar. Deus está falando isso. Não, eu simplesmente falei. Tem vezes que eu falei assim: eu acredito numa virada sobrenatural na tua vida. Eu acredito que a tua vida financeira vai mudar muito. Eu acredito que você vai prosperar de forma poderosa e sobrenatural. E não estava sentindo, Deus não estava mandando eu falar naquela hora. Eu estava profetizando e exercendo a minha autoridade. E deixa eu contar uma coisa para você. Quase que 100% das vezes aquilo que nós dissemos em um aconselhamento como esse aconteceu na vida de um irmão, de uma irmã. Mas peraí, você não sentiu um arrepio para falar? Não. Mas quando o filho fala, o pai assina embaixo. Quando o filho se posiciona como filho.
Você precisa entender isso nessa noite. E parar com esse estilo de vida, de uma postura derrotada, de estar o tempo todo andando como um derrotado. Minha vida financeira é uma derrota. Minha família é uma derrota. Ih, pastor, se o pastor soubesse, não. Pastor, eu tenho um câncer. Não, você não tem, não é teu, em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma doença. Não, você não tem, não é tua. Você precisa profetizar e declarar: não, é meu, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Vamos adorar Jesus. Agita as águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida. Não tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Eu gostaria nessa noite de liberar essa unção sobre a tua vida. Essa unção de autoridade, de governo. Me abraça com Essa unção de uma fé poderosa. Essa voz profética sobre os teus lábios. Se você deseja isso, sai do seu lugar, se posiciona aqui na frente, eu quero orar por você. Se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito. derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, Derrama o teu Espírito. derrama o teu Espírito. Então vem como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Eu ainda quero insistir nisso. Teu amor é Eu ainda quero insistir nisso. Porque eu creio que o Senhor destravará nessa noite um rugido tão poderoso
Eu creio que nessa noite o Senhor destravará uma voz profética do nosso interior. Se você deseja receber essa voz, se você deseja ser destravado nisso, saia do seu lugar, ainda dá tempo, venha para frente. De um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente Persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro. violentamente persegues e me abraças, Me envolve. em quem tu Aleluia! Aleluia! Você vai começar a declarar e milagres poderosos vão começar a acontecer. Porque nessa noite o Senhor está destravando, o Senhor está colocando esta unção de autoridade, de governo, de posicionamento, de postura. Aleluia! com a garra Você não andará como um derrotado. Você é filho de Deus nessa terra. violentamente Você é filho de Deus nessa terra. me abraças, me envolve em quem tu és. Oh, O teu amor é como de um pai, de um irmão, com a garra de um leão. como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças. Pai, no nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Como esses seres que estão todo o tempo na presença do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos debaixo dessa unção nessa noite. E eu não tenho dúvida que receberemos esta autoridade do Senhor. Como filhos, nós somos herdeiros. Como filhos, nós podemos manifestar o Senhor nesta terra. Nós temos autoridade. Nós temos realeza, isso é postura. Nós somos posicionados. E assim, Senhor, como no rugido do leão, a selva se silencia. Eu quero liberar sobre a igreja nessa noite uma voz profética tão poderosa. Uma voz profética tão poderosa que transforme lugares, que transforme condições, que transforme ciclos, que nos tirem de lugar de derrota e nos levem a lugar de vitória. Uma voz profética tão poderosa que ministra sobre as nossas próprias vidas. Eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia me ensina que o leão se fez ovelha, para que as ovelhas se tornassem leões. Aleluia, aleluia. Receba nessa noite
Receba essa unção nessa noite. Receba esta 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 unção nessa noite. Derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Chorabarabasora mandarai. Erabarabasoki amandarai. Receba o fogo do céu aí agora. Receba o fogo do céu agora, onde você estiver. Receba o toque do Espírito agora, aonde você estiver. Receba. Receba o toque do Espírito agora, aonde você estiver. Vamos lá, gente. Deixa Ele renovar você nessa noite. Seja renovado agora. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Seja renovada agora. No nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que precisa reconciliar com Cristo? Levante sua mão. Levante sua mão. Alguém precisa reconciliar com Jesus nessa noite? Tem alguém aqui que nunca fez a oração? Tem alguém aqui que nunca fez a oração, reconhecendo Jesus como seu único Senhor e Salvador, e gostaria de fazer essa oração nessa noite? Levante as mãos. Todos são salvos, glória a Deus. Então dê um forte aplauso a Jesus nessa noite. De um pai, de um irmão, com a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegues e me abraças, me envolves em peito. Você está preparado para a melhor semana da sua vida até aqui? Faça assim para receber. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja nas nossas vidas hoje e para todo sempre. Vá em paz, que Deus te acompanhe. E essa igreja linda, bonita, cheirosa, cheia de Deus diz: se Deus é por nós, nação vinde, uma igreja para a cidade. Aplauda Jesus. Cumprimenta no mínimo 50 pessoas antes de ir embora.